estás diante do Pai. Vem. Toda a língua confessará, tu és Deus, todo o joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. E vamos ler a palavra de Deus juntos. E diz em Salmo 117: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? E é exatamente isso que estamos aqui a fazer. Louvar o nosso Deus com os nossos lábios, confessar que só Deus é Senhor. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, és elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Amém. Deus é rico em poder. Amém. Nós cremos nisso. Eu queria que você se assentasse nesse instante, porque temos um momento muito especial aqui. Eu queria convidar aqui à frente todos aqueles que, na multiplicação que aconteceu no início do ano, lá em janeiro, que começaram o PG chamado PG Centro-Norte. Só os que estavam lá no início. Vem aqui, por favor, aqui à frente. Só os que estavam no início mesmo, na multiplicação. Foi lá na sala do irmão Jorge Pinho, nós fizemos aquela primeira multiplicação, e então surgiu o PG Sul e o PG Centro-Norte. Não, porque multiplicou para o PG Sul e Centro-Norte. Então esse era o PG Centro-Norte no início. E aí começamos aquela caminhada e Deus foi abençoando. Eu queria convidar então agora todos os outros irmãos que chegaram nesta caminhada. Vem aqui para frente agora, todos que estavam lá, que estão no PG Norte, Centro-Norte até agora. Vem, pode vir aqui para frente. Marta também, Fernando, vem. Isso, e Deus foi, abençoando, acrescentando gente. E eu sei que alguns gostavam de estar, mas por conta de trabalho, por conta de horários, não podem estar, e a gente sabe disso, a gente fica com o coração apertadinho assim, mas, enfim, vai chegar o tempo, né, se Deus quiser, e por isso, ainda está a faltar gente aqui, né, a Flávia, porque o Dedé não está bem ainda de saúde, o André está lá no Brasil, Márcio e Carla, que pensei até que estavam a chegar, porque eles ficaram de vir, o Léo e mais quem? Tá faltando só isso. São só 40 pessoas, sim. Então Deus foi abençoando e por isso chegamos a um momento que a gente chama de multiplicação. Fizemos uma primeira multiplicação em janeiro e agora temos a segunda multiplicação. E como isso é importante, como tem sido importante esse tempo de convívio, de partilha, de crescimento. E há um vídeo que foi preparado, eu queria que fosse passado esse vídeo agora, nesse momento, por favor.
Amém? Então, olha, pode aplaudir. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Nessa caminhada, tivemos pessoas que chegaram, tivemos conversões a Cristo. Temos aqui, cadê a Ângela? Já está aqui à frente? Aqui, a Ângela que está aqui. Louvado seja Deus. Se tudo fosse apenas pela vida da Ângela, já valeu a pena. Porque a tua vida é preciosa para Jesus. E foi muito bom vê-la declarar isso diante do Senhor. Assim como o Léus também, né, a sua declaração. E nós temos visto Deus agir. E Deus tem agido. E por isso a multiplicação é necessária. Não é divisão, é multiplicação. E por isso, temos o PG Norte 1. Quem levanta aí a mão? PG Norte 1? Então, eu vou pedir ao PG Norte 1, que fica aqui à minha esquerda, um pouco mais para cá. O Norte 2 vem para a minha direita, por favor. Norte 2 aqui, Norte 1 aqui. Mais fácil assim. Sem competições, por favor, irmãos. Bom, pronto. Então, aqui agora, no PG Norte 1, nós temos como facilitadores aqui o Dinei e a Raquel, e Felipe e Afonso, e temos como já auxiliares desses dois, temos o casal Aquino, ok? Temos mais a Flávia e o André, ok? Que não puderam estar hoje por essas questões de saúde e viagem. E do lado de cá nós temos o Silas e a Bia, que são os nossos facilitadores aqui, e os seus auxiliares, que é a Raquel e o Armando. Cadê o Armando? Está aqui. A Raquel e o Armando. Eu falei que cresceu, cara. Então, assim, meus irmãos já estão a perceber que já está grande esse PG, não está? Mas o que nós precisamos para a multiplicação? 3 coisas. Precisamos de gente, precisamos de líderes e precisamos de maturidade do grupo. E por isso agora esse grupo, como cresceu muito rápido, ele vai amadurecer mais um pouco para então fazer uma nova multiplicação. E a gente tem experimentado essa dor do crescimento, porque a gente fica assim, puxa, eu queria estar toda semana junto, mas numa sala já não cabe. Então, essa multiplicação é necessária. O que vai acontecer agora com o pequeno grupo? Nós vamos ter as reuniões do pequeno grupo Norte 1 às terças-feiras, a reunião do PG Norte 2 às quartas-feiras e o PG Sul, por enquanto, às quintas-feiras. Então, terças, quartas e quintas. Quem puder estar presente. Aqui, nós temos gente que está desde Maia, Gaia e Valongo. Aqui, basicamente, temos quase que todos na Maia e também em Póvoa de Varzim, que temos a família Silvia e a família Pinto, ok? Então, só para você localizar aí um pouquinho da onde está. A ideia agora, nós vamos ter mais 2 encontros ainda semana que vem agora, essa semana, no caso, e a outra, e depois entraremos num período de suspensão das reuniões do PG durante o mês de dezembro. E no dia 7, anota essa data, no dia 7 de janeiro, vamos fazer aqui na local um encontro, um sábado, vamos fazer um encontro com todos os PGs. Então, PG Sul, PG Norte 1, PG Norte 2, um reencontro com todos os PGs para dar aquele boost, né? E então voltarmos aos nossos encontros semanais a partir da segunda semana de janeiro. Então, que quem ainda não está, se puder, vem participar. Tem sido incrível, tem sido um tempo de muitas bênçãos e daí vamos crescer. Amém? Amém? Amém. Vamos multiplicar para a honra e glória do nosso Deus. Queria pedir ao irmão Joaquim, por favor, que viesse aqui à frente, fizesse essa oração de gratidão ao nosso Deus, que em breve possamos também ter outras multiplicações e vermos mais pessoas rendendo-se a Jesus Cristo e reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Amém? Vou pedir à igreja que se coloque em pé e se você puder, erga sua mão assim em direção a esses nossos irmãos aqui, dando assim a sua bênção também, pedindo a bênção de Deus sobre a vida deles. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos não só por estes momentos preciosos que estamos passando na tua presença, mas te louvamos por aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Obrigado porque és o único Deus que muda os corações das pessoas e que nós possamos realmente louvar-te por aquilo que tu és. Obrigado por estes grupos que já, ou pequenos PGs que tu tens orientado e tens abençoado e tens multiplicado
E nós louvamos pelas almas que te têm conhecido e que têm querido estar connosco, que nós te possamos louvar juntos e que tu abençoes o crescimento, não só de cada grupo, mas especialmente da igreja neste lugar. Te louvamos mais uma vez por aquilo que vais fazer no resto deste dia e nos entregamos nas tuas mãos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E assim, Priscila e eu ficaremos agora como grupo discipulador desses 2 PGs. Nós não seremos mais líderes desses PGs, mas estaremos no apoio aos líderes desses PGs. Então, que Deus abençoe. Obrigado. Podem voltar aos lugares. Obrigado. Deus abençoe. E quero convidar o irmão Jorge, rapidamente, para vir dar uma palavrinha sobre como é que está a nossa campanha das cadeiras. Podem sentar, por favor. Rapidamente, que é importante a gente ter sempre esse ponto da situação das nossas cadeiras. Bom dia. Então é assim, a informação que nós temos para já, fora o almoço que vai ser realizado pelo nosso irmão André, juntamente André Barbosa, que está aí. É isso? E a irmã Fernanda vai também depois ajudar. É aquele jovem. Pronto, é assim, do valor até hoje entrado, para as mesas e para as cadeiras, dá 2.715 euros. Deste valor, retirando os 479,88 euros, a sua diferença, que eu já tomei nota aqui, se não me enganei, espero bem que não, temos um saldo de 2.235,12 euros, valor este que a igreja já se comprometeu porque fez a encomenda de 100 cadeiras, são 3.000 euros. O que quer dizer com isto? Que para o compromisso que a igreja já tem, aos 3.000, a diferença para 2.235 é o que falta. Números redondos, 770 euros. Portanto, tendo nós, esta semana e a próxima semana, concluir 770 euros, é o suficiente para a compra que já foi feita. Acho que vamos ultrapassar. Portanto, está muito próximo e como para a semana, se Deus permitir, já devemos ter aqui as nossas cadeiras. Aí a motivação vai ser muito maior e provavelmente quando elas vierem, até se calhar, quem sabe, já estamos a pensar na próxima remessa de encomendas. É muito bom estarmos juntos, é muito bom estarmos aqui, mesmo com a chuva e com o vento, que também é uma bênção, mas é bom a igreja estar cá junta. Muito obrigado, meus irmãos. Amém? Então, olha, semana que vem, se Deus assim permitir, já teremos 100 cadeiras nossas aqui. E em breve vamos fazer a mudança desse espaço. E os irmãos vão perceber que quando fizermos a mudança, as 100 cadeiras vão sumir aqui. E aí nós vamos ter que comprar mais 100 cadeiras. Amém? Então, em breve, teremos que avançar para mais 100 cadeiras. E porém, aí sim, termos aí 200 cadeiras, contando já com as salas que teremos e tudo mais. Orem também por esse processo. A gente está com essas goteiras e tudo mais, mas já estamos aí nesse processo de, se Deus quiser, em breve termos a arrumação disso tudo. Temos conversado, temos avançado. Algumas coisas não dependem da gente. O que depende, a gente faz. Não depende, a gente tem que esperar e com calma também. Eu agradeço também a paciência dos irmãos, a calma, a cooperação de todos. As pessoas chegam, já pegam ali a esfregona, já vem para limpar. Isso é muito bom, porque a casa é nossa, não é? Todos nós somos de casa, somos família, né? Então estamos juntos aqui. Amém? Então, gente, olha, uma coisa importante, o menu desse almoço, o André foi ousado e lançou aí um menu que vai ser cozido à portuguesa. Olha só, hein? Cozida portuguesa e carne assada. Eu acho que a carne assada é para quem não come cozida portuguesa, correto? Então, assim, é importante o seguinte: as inscrições, preste atenção aqui agora, as inscrições estão com a nossa irmã Beatriz. As inscrições só são válidas com o pagamento, porque a gente tem pouco tempo, é dia 4 já. Então, tá aqui meu nome, depois eu pago. Mas
mas a gente precisa do dinheiro para comprar o material. Então, eu faço a inscrição já pagando 5 euros. O que acontece? Gente, 5 euros, a gente come em algum lugar com 5 euros? Cozida portuguesa, não come em lugar nenhum. Então, o que acontece? A proposta do irmão Jorge, na semana passada, é que nós cobrássemos esse valor para que nós pudéssemos já comprar o material e depois, imagina que o material todo deu 200 euros, 150 euros. Nós vamos pegar os 150 e vai falar, olha, se cada um quiser contribuir com o material, é mais 2 euros ou mais 3 euros, alguma coisa assim. E aí, o material ficando todo coberto e as inscrições, tudo vai ser lucro. Então, se nós conseguirmos levantar 300 euros, vão ser 300 euros reais para comprarmos mais cadeiras. Reais. É em euro. Não vem com essa história, não. Da realidade, ok? A realidade do euro. Então, olha só. O almoço, dia 4, inscrições com a irmã Bia, pagamento, por favor, para que a gente possa comprar material. E o propósito do almoço é para comprarmos os restantes das cadeiras, completarmos esse valor. Tá faltando alguma informação? Acho que não. Acho que não. Já temos as mesas, vai ser bênção. E já vamos fazer o almoço com mesas e cadeiras nossas, gente. Sim, exatamente. Isso aí é... O básico depois é isso. Cada um tem que trazer os seus pratos, talheres, copos, toalhas, essas coisas. Bom? Então, quem ficou de ajudar o André é a irmã Fernanda, mas também quem quiser mais ajudar, pronto. A Mai já vai poder ajudar também. E aí o André já monta uma equipa para avançar com isso. A gente vai domingo que vem falar mais detalhes, mas só para a gente já ir preparando isso, separa a data, convida pessoas, porque vai ser um tempo muito bom, gente. Vai ser muito, muito bom. Vai ser um tempo de bênção. Amém? Então, tendo dito isto, nós vamos avançar e vamos passar agora para a dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Depois, vamos avançar então agora para os dízimos e ofertas. Momento esse de o nosso compromisso. Eu sei que muita gente fala assim, mas eu entrego a minha oferta, mas o nosso compromisso é o nosso dízimo. A oferta é um esforço a mais. Se eu quero ou se eu posso, eu dou uma oferta, mas o meu dízimo é o meu compromisso. Por quê? Porque nós todo mês temos que pagar as nossas contas. Esse espaço, por exemplo, vai aumentar, daqui a pouco vai para 1.500 euros, depois para 2.000 euros. Esse espaço, por mês. Quem é que paga essa conta? Somos nós. Como é que a gente paga isso? Com a fidelidade dos irmãos. Eu tenho sido fiel a Deus e Deus tem honrado a minha vida. E eu sei que muitos irmãos têm história também para contar da sua fidelidade com o Senhor. E Deus nunca vai deixar faltar. A casa do Senhor é a nossa casa também, porque o Pai nos convida para estar aqui. Amém? Então, com esse compromisso, nós vamos honrar o nosso Deus. E antes ainda de cantarmos, para podermos ofertar, vamos lembrar aqui, mais uma vez, do Dedé, né, que é o filho da Flávia e do André. Ele está com uma gastroenterite viral, já está há vários dias, já com febre, com muita coisa, tem muita gente nesse sentido. Então, para que ele melhore o mais rápido possível, vamos orar também pela saúde da Lina, na sua recuperação ali, o braço, bate mais devagar no Timóteo da próxima vez, para não dar esse problema no braço. E também vamos orar pela vida do pai da Maria, que está com uma saúde muito, muito fragilizada e os médicos não deram muitas esperanças. Então nós sabemos que Deus é o Deus da vida e é Ele que cuida. Então a gente já orou, mas vamos continuar em oração, que Deus continue a abençoar. Eu sei que cada um aqui tem algo para colocar por diante de Deus, seja de saúde, seja de alguma angústia, de algum pedido, até de algum agradecimento. Então nesse momento vamos ficar em pé, nessa postura diante de Deus, de adoração, e vamos louvar, vamos bendizer o nosso Deus e vamos ofertar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Louvemos. Oh Pai, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque tens sido com cada um de nós, nos tens abençoado de uma forma que nós nem sequer conseguimos
ter a capacidade de entender tudo aquilo que tens feito nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a ser gratos por aquilo que Tu és nas nossas vidas. Ajuda-nos a ser gratos por aquilo que Tu fazes em cada uma das nossas vidas. E, Senhor, neste momento, queremos Te pedir, Senhor, que sejas com cada uma das pessoas que aqui está, Senhor. Toca no seu coração, Senhor. E que, Senhor, que nós possamos abrir mão do pouco do muito que Tu nos dás, Senhor. É tão pouco aquilo que Tu nos pedes e Tu dás-nos tanto, Senhor. Que nós possamos ter esta demonstração de gratidão para contigo, obedecendo àquilo que também pedes, que nós sejamos bons mordomos, Senhor, que nós contribuamos para a Tua obra e que somos nós, Senhor, que temos esta responsabilidade de sustentar esta casa que aqui está, Senhor. Obrigado porque nos guardas, obrigado, Senhor, porque nos trouxeste até aqui. Sei que o resto deste dia, tudo o que vai acontecer neste dia, Senhor, cada uma das pessoas que aqui está, cada uma das pessoas que não quis vir, cada uma das pessoas que quis vir e não pôde estar, Senhor. Abençoa cada um. Senhor, toca no seu coração como só Tu sabes que é preciso. Senhor, abençoa-nos, guarda-nos e protege-nos. No precioso nome de Jesus. Quero ser fiel neste caminhar a todos com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar o que não vivo. Quero ser Senhor, quero ser fiel neste caminhar a todos com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo. Deixarei para trás o mal. Quero viver para Ti, com um coração completo. Pois quando deste tudo por mim.
Deixarei para trás o mal. E é mesmo, deu tudo, incluindo o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e nos abrir o caminho para a salvação, para a vida eterna. E agora o João acabou de dizer, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da vida, mas também é o Deus da morte, foi o único que o venceu. E é esta certeza que nós temos, Ele venceu a morte e por isso nós temos vida. E que nós possamos sempre fazer a sua vontade, o seu querer. Ele já fez tudo aquilo que tinha que ser feito. Nós temos que o seguir e fazer a sua vontade. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim, Senhor. Toda a verdade vem de ti, a vida eterna vem de ti, o perdão e a compaixão são obra da tua mão. Então toca em mim, toca em mim, Senhor, eu quero
viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Senhor, eu quero para sempre fazer o teu querer. Amém. Que esta seja a nossa oração, o sentido do nosso coração. Ainda em pé, vou chamar aqui à frente Maria e a Raquel. Onde está a Raquel? Raquel. Está aqui a Raquel. Todas as crianças até aos 8 anos. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor Deus, por essa manhã, Senhor, de domingo, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, ó Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. E te render, ó Deus, graças, ó Deus, por tudo que tu és nas nossas vidas, Senhor. Pai, vem com a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoa essas crianças, ó Deus, que aqui estão, Senhor. Que essas crianças, ó Deus, é a igreja do futuro, Senhor. Abençoa cada uma delas, Senhor, que elas possam aprender da tua palavra, Senhor, a cada dia, viver, ó Deus, que elas possam experimentar do teu amor, Senhor, do teu cuidado sobre a vida de cada uma delas, Pai. Abençoa cada família que está aqui, Senhor, seus pais, ó Deus, nos capacita, Senhor Deus, para cuidar, ó Deus, dessas crianças, Senhor. Nos abençoa, Pai, como igreja, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o pastor, ó Deus, que irá trazer a tua palavra agora também, Senhor. Fica conosco, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Podemos sentar? Pela graça do nosso Deus, chegamos ao livro de Naum. Eu peço a todos que possam abrir no profeta menor, o livro de Naum, capítulo 1. Já agora, qual é o livro que fica antes de Naum? Já a semana passada estudamos. Miqueias. E o que é que fica depois? Depois de Naum, qual é o livro? Abacuque. Muito bem. Eu sei que é aquela área ali da Bíblia que muitas vezes há confusão, não é? São 12 profetas menores ali, o que é que fica antes, o que é que fica depois. Mas vamos abrir a palavra de Deus em Naum, capítulo 1, e vamos ler do verso 1 ao verso 7. A leitura que eu vou fazer na nova versão, a transformadora, também. Aqueles que tiverem a Bíblia online podem seguir, mas também outros, noutra versão, seguir a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim, verso 1. Naum, que vivia em Elcós, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para os seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. À sua ordem os oceanos secam e os rios desaparecem. Os pastos verdejantes de Baçã e do Carmelo se esvaem e os bosques do Líbano murcham. Em sua presença os montes tremem, as colinas se derretem, terra estremece e os seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente?
Sua fúria queima como fogo e os montes desabam em sua presença. Verso 7. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Mais uma vez, ó Pai, na tua presença, estamos gratos, Senhor, por quem tu és. Estamos gratos, ó Pai, por aquilo que tu tens feito na vida de cada um de nós. Estamos gratos por aquilo que tu tens feito nesta família local. E, Senhor, pedimos acima de tudo que o teu nome possa ser honrado e glorificado através das nossas vidas. E nesta manhã, ó Pai, que a tua voz possa vir encontro ao nosso coração. Possamos estar dispostos a ouvir aquilo que tu queres transmitir a cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O profeta Naum é um profeta que vem, dentro dos historiadores, entre 100 a 150 anos depois de Jonas. Lembram-se, Jonas trouxe uma mensagem a Nínive. Lembram-se o que era? A mensagem é que se arrependessem, Nínive seria poupado. Cerca de 100 a 150 anos depois, Naum vem e traz uma mensagem à mesma cidade, ao mesmo povo, ao povo assírio, e diz: vocês serão destruídos totalmente. Imaginem se Jonas tivesse a possibilidade de estar a viver na altura em que Naum traz esta mensagem. Sabem o que é que ele diria? Esta mensagem vem com 100 ou 150 anos de atraso. Senhor, esta deveria ter sido a mensagem que tu devias ter dado a Nínive há 100 anos atrás. Já vem com atraso. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós olhamos para a vida de Jonas e perguntamos como é que é possível Jonas ter a reação que teve, mas a maior parte das vezes na nossa vida nós temos as mesmas reações que Jonas teve. Talvez há alturas em que nós dizemos: olha, Senhor, porquê é que isto não acontece na vida de A, de B ou de C? Porquê é que tu permites que muitas vezes os pecadores eles possam viver a sua vida livremente e até prosperar na sua vida? E talvez quando alguma coisa acontece a alguma destas pessoas, a nossa reação é o mesmo que talvez que Jonas poderia ter. Já vem atrasado. Isto já devia ter acontecido há muito mais tempo. Porquê é que Deus permite? Porquê é que Deus muitas vezes parece que se esquece e permite que os pecadores eles possam prosperar? E porquê é que muitas vezes permite aquelas pessoas que nos magoaram, que nos pisinharam muitas vezes, porquê é que Ele permite que essas pessoas continuem a prosperar e parece que nada acontece? Parece que Deus se esqueceu daquilo que eu vivi. Mas sabe uma coisa? Reparem o que diz no versículo logo 2, no início. O Senhor é um Deus zeloso. Ele é cheio de vingança. Ele vinga-se dos culpados. Mas Ele é tardio em irar-se. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus soberano. E Ele vai agir exatamente no seu tempo. Mas a maior parte das vezes nós não gostamos do tempo em que Deus age. Porque achamos que já deveria ter sido. Mesmo quando nós estamos a passar por aflições. E nós temos que lembrar o seguinte: o povo, principalmente o povo de Judá, estava a ser atormentado por o povo assírio. Aquela mensagem que chegou com 100 anos de atraso. Temos que pensar que entre 100 e 150 anos poderíamos ter entre 3 a 5 gerações que sofreram a opressão dos assírios. Agora, lembrem-se, imaginem um avô ou um pai a contar ao seu filho: olha, Deus trouxe esta mensagem aos nossos inimigos, que se eles se arrependessem, eles seriam poupados. E eles se arrependeram. Mas o seu arrependimento foi de curto tempo. Porquê? Porque eles novamente voltaram aos seus dedos. Novamente eles voltaram as costas para Deus. E Deus, por mais 100 a 150 anos, permitiu que aquele povo fosse atormentando Judá. Agora imaginem, ano após ano, década após década. Se nós vivêssemos um período assim, o que é que nós pensaríamos? Onde está Deus? Deus, porquê é que tu permites que os nossos inimigos atormentem a nossa vida dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década? Onde está este Deus que diz que cuida dos seus? Nós, ao lermos estes primeiros versículos, ele diz que ele é um Deus que à sua ordem os oceanos
secam, os rios secam, tudo para, os montes estremecem. Se nós continuássemos a ler o capítulo, e desafio a todos aqueles que ainda não leram, são 3 capítulos apenas, em que ele no capítulo 2 diz, olha, onde é que estão os valentes de Nínive? Onde é que estão aqueles que quiseram maquinar algo contra o Senhor? É interessante, o capítulo 3 toma a forma de um leão. O leão tudo caça, o leão tudo destrói. E o leão muitas vezes caça e aliou para quê? Para trazer para os seus filhos, para aqueles que precisam de ser alimentados. Ele não se preocupa com o que destrói, ele tem fome, ele vai, caça, traz, destrói o que tiver que destruir, matar o que tiver que matar. E é interessante que Nínive é comparado a isso, a um leão. Mas a pergunta é, onde é que está esse leão agora? Desapareceu. Porquê? Porque o Senhor é zeloso. Porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus sobre todos os deuses. Eu queria que nós olhássemos nesta manhã, principalmente para o versículo 7. Depois dele dizer quem é Deus, depois dele fazer a pergunta, quem é que pode resistir à sua indignação? Quem é que pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo e até os montes desabam na sua presença. Quem é que pode resistir a este Deus? Depois destas perguntas, Naum afirma o seguinte: o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição e está perto dos que nele confiam. A primeira coisa que eu queria que víssemos nesta manhã é que a bondade de Deus é a nossa esperança. Deus é um Deus bondoso a cada dia, a cada segundo da nossa vida. É Ele que nos dá o sol, é Ele que nos dá a vida. E a palavra de Deus diz que o sol nasce tanto para o ímpio, para o pecador, como nasce para aquele que seja mais justo perante o Senhor. Ele é que dá o pão de cada dia, Ele nos dá a família em que nós vivemos, Ele nos dá as bênçãos. Ele é bondoso ao ponto que entregou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. E esta é a esperança que nós podemos viver neste mundo atribulado. É a esperança que, se Deus um dia nos levar deste mundo, a esperança a todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, em que teremos uma vida eterna junto dEle. Deus é bondoso, Ele nos dá a obra da criação, a sua providência diária. Jesus é o dom supremo da bondade. Mas mesmo assim Ele não deixa de ser um Deus zeloso, Ele não deixa de ser um Deus justo, Ele não deixa de ser um Deus vingador para aqueles que são culpados. Mas mesmo assim Ele é um Deus bondoso. E essa é a nossa esperança. Porque se Ele não fosse um Deus bondoso, nenhum de nós estaria aqui hoje. Nenhum de nós teria o privilégio da vida. Nenhum de nós teria o privilégio de poder estar aqui hoje e adorá-lo e louvar o seu nome. Porquê? Porque todo aquele é pecador e separado está de Deus. Todo aquele que nasceu, e todos nós nascemos em pecado. E Romanos diz que o salário do pecado, ou o preço do pecado, o que é? É a morte. Nós tínhamos que estar separados para o resto. Se Deus fosse só um Deus vingador, nós não existiríamos hoje. Mas Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus de bondade. Ele é um Deus misericordioso. E porque Ele é Deus bondoso, então nós podemos viver neste mundo com a esperança que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós podemos viver com esta esperança. A segunda coisa que este versículo 7 diz que o Senhor é bom e é forte refúgio quando vem a aflição. Outras pessoas dizem é fortaleza no dia da angústia. Reparem, eu acredito que muitos que viveram na altura diziam assim, olha, onde é que está o Deus em que nós queremos? Nós somos atormentados diariamente pelos assírios, nós somos atormentados diariamente por este povo que Deus já devia ter destruído há mais de 100 anos e que eles continuam vivos, continuam a prosperar, continuam a ser cruéis. E onde é que está Deus?
Será que Deus não vê a aflição que nós estamos a viver nos dias que correm? Talvez hoje muitos de nós possamos estar a viver aflições, dias de angústia, e talvez a pergunta venha: onde está Deus? Deus, tu vês aquilo que eu estou a viver? Se tu és um Deus bondoso, se tu és o refúgio que traz a nossa paz, onde é que está este Deus? Sabe uma coisa? Deus não abandona o seu povo nas batalhas mais amargas da vida. Deus não desampara quando nós estamos pelo vale da sombra da morte, como disse o salmista. Deus não nos desampara. Deus conhece cada passo de cada um de nós. Deus está em todo o tempo ao nosso lado. Quando aqui o profeta diz, e por isso é que eu li esta versão, que Deus é o forte refúgio. Forte refúgio. Refúgio é algo em que nós nos podemos esconder. Algo que nos protege de algo, não é? Ainda há alguns dias atrás eu estava a ver um bunker milionário, uma reportagem sobre um bunker milionário que foi construído para, penso que de 12 famílias, em que tinha tudo lá dentro. Aquele bunker foi usado pela primeira vez durante a pandemia. Quem pôde comprar, aquilo são cerca de 12 casas dentro daquele bunker, quem pôde comprar, viveram lá durante a pandemia. Porquê? Porque acharam que aquele bunker era o refúgio, era a proteção que eles podiam dar do vírus que matava cá fora. Quando diz que ele é forte refúgio, ou como diz outras versões, a fortaleza segura no dia da angústia. Algo que podem vir os mares, algo que podem vir os ventos, em que nós estamos seguros. É o forte refúgio. Ele caminha conosco diariamente. Nós muitas vezes é que não conseguimos ver onde Deus está. Muitas vezes somos nós que nos afastamos de Deus porque achamos que Deus se esqueceu de cada um de nós. Achamos que Deus não está a ver a angústia que eu estou a viver. Este povo foi atormentado por mais de 100 anos. E eu acredito que muitas vezes passou nas suas cabeças: onde é que Deus está? Porquê é que Deus não age? Porquê é que Deus não nos liberta desta opressão? Mas várias vezes já tem sido dito deste público, todos nós conhecemos. Quando Jesus veio a este mundo, o que ele disse? No mundo tereis aflições. E parou por aí? Não. Mas tende bom ânimo. Por outras palavras, há versões que dizem: mas alegrai-vos. Agora esperem aí. Como é que é possível eu estar a viver na angústia, estar a viver dor, aflição na minha vida e ao mesmo tempo ter bom ânimo? Ao mesmo tempo eu alegrar-me. Mas sabem porquê? Como é que continua o versículo? Alegrai-vos tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por outras palavras, Deus podia dizer: olha, porque eu venci a morte. Porque eu venci a morte. Sabe quando? Nem sempre Deus nos livra da morte física. Mas Ele pode e nos livra da morte eterna. Muitas vezes a nossa aflição é a morte física. Muitas vezes nós estamos preocupados como ou quando Deus nos irá levar. E isso muitas vezes talvez possa atormentar a nossa vida. Talvez alguns PGs atrás nós falávamos exatamente disso. Que muitas vezes esta confiança que temos em Deus, mas é que Deus, se for possível, um pouquinho mais. Mesmo quando vivemos na angústia e na dor neste mundo, nós pedimos muitas vezes que Deus permita que o nosso tempo neste mundo seja um pouquinho mais. Mas quando as tormentas vêm, quando os problemas vêm, muitas vezes aí questionamos Deus. Mas sabe uma coisa? Ele nos livra da angústia. Ele é a fortaleza a cada dia, a cada segundo. Isto não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Isto não quer dizer que nós não possamos ter problemas de saúde, financeiras, problemas familiares, problemas no trabalho, seja onde for. O que quer dizer é que Deus é bondoso ao ponto
Ele é o nosso refúgio ao ponto que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que eu possa estar a viver hoje, Ele está ao meu lado. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu refúgio do qual eu posso me segurar. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas vezes nós procuramos o refúgio nas pessoas? Quantas vezes nós procuramos refúgio em bens? Quantas vezes nós procuramos refúgio em algo que achamos que nos pode segurar? Eu lembro que não foi há muito tempo atrás ouvir grandes homens e mulheres dizerem durante o problema que vivemos do coronavírus: eu tenho um bom seguro de saúde. Eu tenho dinheiro que posso ir para as melhores clínicas em qualquer parte do mundo. E sabem, muitos deles, sabem o que aconteceu? Morreram. Porque achavam que o seu refúgio, porque achavam que a sua fortaleza eram os bens que possuíam. Era a qualidade de vida que tinham, que outros não tinham, e achavam que isso os podia dar segurança para o resto da sua vida. Mas sabe uma coisa? Morreram como qualquer outro morreu, que não tinha a mesma possibilidade que eles tinham. Sabe porquê? Porque é este Deus bondoso, é este Deus zeloso, que diz quando começa e quando termina a vida. É este Deus que determina todas as coisas. É este Deus que determina quando e como Ele age na vida de cada um de nós. Mas eu muitas vezes já questionei, meu Deus, porquê que Deus permite que algo surja na minha vida? Ou porquê que Deus não me mostra uma solução para algo que eu estou a viver? E quando Deus mostra, muitas vezes a minha reação é tarde, Senhor. Eu já sofri, eu já perdi. Esta solução era boa talvez há um mês, ou dois, ou um ano, ou dois atrás. Hoje é tarde demais. Eu já tive esta reação. Talvez muitos de nós nesta manhã até já tivemos a mesma reação. Achar que quando Deus agiu foi fora de tempo. Há um hino, há um coro muito antigo. Eu sei, vocês estão a olhar para mim, eu sei que já sou de uma certa idade também. Eu não sou como alguns, ainda não tenho o cabelo todo branco. Ainda continuo a dizer que eu pinto, mas isso... a inveja é muito má, estou a brincar. Mas a verdade, há um coro que muitos de nós conhecemos, que é: a seu tempo, Deus faz tudo muito bem. Quando? A seu tempo. Sabe uma coisa? Houve alturas na minha vida que eu tive dificuldade em cantar esse hino. Porque o tempo não era aquilo que eu achava que deveria ser. Jonas, voltando à vida de Jonas. Quando é que Jonas achou que Nínive deveria ser destruída? Há 100 anos antes desta mensagem. Aí é que devia ser destruída. O livro nos deixa aberto, nós não sabemos se Jonas se arrependeu da atitude que estava a ter ou não. Se Jonas até o Senhor o levar, ele continua a achar que Nínive devia ter sido destruída. Mas a verdade é que esta mensagem vem com 100 anos de atraso. Humanamente falando. Só que ela veio precisamente no momento certo, na altura certa, porque foi quando Deus definiu que assim deveria acontecer. Ele é um Deus bondoso, do qual é a nossa esperança. Ele é o refúgio, o qual é a nossa paz. E a presença de Deus é a nossa segurança. Reparem que no verso 7 diz o seguinte: está perto dos que nele confiam. Está perto dos que nele confiam. A outra versão, a revista atualizada, diz: e conhece os que nele se refugiam. A nossa segurança é porque Deus está perto. A nossa segurança é porque Ele nos conhece. É interessante, eu já disse isso várias vezes. Muitas vezes eu uso a expressão de alguém: olha, ele é meu conhecido. Mas é uma expressão errada, porque se é meu conhecido, eu devia conhecer a pessoa, mas eu não conheço. Eu só o vejo muitas vezes de passagem. É alguém que eu conheço. Não, usamos esta expressão, mas é errado. Porque se é alguém que é conhecido, é alguém que eu tenho que ter um relacionamento, é alguém que eu tenho que conhecer como é, o que gosta ou o que não gosta.
É neste tipo de conhecimento que falamos. Deus conhece a cada um de nós ao ponto de saber o número de cabelos que nós temos. Dinei, está mais facilitado contigo, não é? O Senhor a conta ali com o Dinei, com os irmãos nossos, está bem mais facilitado. Mas a verdade é que Ele conhece cada um de nós ao ponto de conhecer este pormenor. Ele conhece o que eu passo, Ele conhece o que está no meu coração, neste preciso momento. Sabe uma coisa? Eu posso esconder aquilo que está no meu coração para cada um de vós, mas para o meu Deus eu não consigo, porque Ele me conhece. Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Vamos virar para Gálatas, capítulo 4, quando Paulo escreve, a Gálatas diz assim, versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Reparem o que Paulo está a dizer. Olha, um dia vocês serviram outros deuses, mas conhecendo a Deus, ou antes, Deus conhecendo-vos a vós, ou dando-se a conhecer a vós, a cada um de vocês. Mas como é que é possível vocês estarem a voltar atrás outra vez? Como é que é possível vocês, conhecendo quem é Deus, ainda continuam a achar que aquilo que o mundo oferece é o melhor? Como é que Deus vos conhecendo e a segurança que vocês podem ter nele, como é que vocês continuam olhando para trás? E isto muitas vezes é a realidade da nossa vida. Ao estudar este livro, vezes sem conta, veio a história do povo de Israel à minha cabeça. Um povo que estava oprimido, estava escravizado, mas por cada vez que o povo encontrava uma aflição, o que é que eles diziam? Ai, tão bom que era quando nós estávamos. E o Senhor libertava, fazia-os passar. Eles passaram a seco pelo Mar Vermelho. Pouco tempo depois, o que acontece? Têm fome, têm sede. O que é que acontece novamente? As cebolas e aquelas coisas boas que a gente tinha lá. Mas eles eram escravos. Eles não tinham querer. Deus os liberta, mas na primeira aflição, num pouquinho de tempestade na sua vida, o que é que eles fazem? Eles olham outra vez para trás. Para aquilo que eles eram. Escravos, sem vontade. Nós olhamos, eu olho para o povo e digo assim, como é possível? Mas às vezes eu sou como o povo. Que quando vem o dia da tempestade, quando vem o dia da angústia, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, eu me esqueço que Deus está perto, que Ele me conhece. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece cada um de nós pelo quê? Pelo nome. Ele diz, as minhas ovelhas, eu os conheço pelo nome e elas me conhecem a mim. Deus está ao meu lado, mas eu é que me esqueço dele. Apesar dos problemas, apesar de Judá ter sido atormentada, o que o Senhor trouxe a mensagem, não só de destruição a Nínive, mas também de esperança para Judá. No final do capítulo 1, a partir do verso 13 diz, mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor te deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição farei o teu sepulcro, porque és vil. No verso 13 nós dizemos, olha, Judá, eu vou tirar o jugo que te tem atormentado, o peso que te tem atormentado. Para a Síria é muito direto, serás exterminado, o teu nome não terá continuidade. Mas reparem o que diz o verso 15. Eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. O que o Senhor estava a dizer, olha Judá, aquilo que tu viveste até agora vai terminar, porque eu sou Deus. Eu sou tardio em me irar,
mas eu sou um Deus justo. E o pecador, aquele que te atormentou, esse será julgado. Chegou o dia em que Judá esperou talvez mais de 100 anos para ouvir aquilo que deveria ter ouvido há 100 anos antes. Mas foi no dia que o Senhor trouxe a mensagem. Talvez hoje nós estaremos a perguntar a Deus, olha Deus, porquê isto na minha vida? Deus, porquê é que tu estás a permitir esta dificuldade? Porquê é que tu estás a permitir esta tempestade? A tempestade, há vários hinos que vieram à minha cabeça. Mas um deles está relacionado com aquela cena em que o Senhor está a dormir num barco, os 12 discípulos, e a tempestade se levanta. E aquele barco começa a andar de um lado para o outro. Mas sabe uma coisa? Eles eram homens pescadores. Eles eram homens habituados ao mar. Eram homens habituados a tempestades, a mau tempo, a andar de um lado para o outro barco. O que é que eles tentam? Tentam fazer aquilo que todo faria. Vamos esforçar mais. Vamos tentar remar mais. Vamos fazer aquilo que nós sabemos e que temos conhecimento para ultrapassar esta dificuldade. E o que é que acontece? Aquele mar cada vez se revolta mais. Ao ponto daqueles homens, as ondas já cobrirem quase o barco, aqueles homens estarem atormentados. E o que é que eles fazem? Chamam o Senhor. E naquele preciso momento, o Senhor faz exatamente aquilo que Naum diz aqui. Ele acalma aquele mar. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Porque eles confiaram em si mesmos. Eles estavam no meio da tempestade e mesmo sabendo que o seu Deus estava ali aos seus pés, dormindo, eles não confiavam no seu Deus. Por outras palavras, talvez na sua cabeça é: como é que é possível ele estar a dormir no meio desta tempestade? Será que Deus não vê aquilo que nós estamos a passar? Nós nos estamos a esforçar, nós estamos quase ao ponto de perder as forças, estamos quase ao ponto de ir a pique e Deus está dormindo tranquilo. Muitas vezes nós achamos o mesmo, que Deus está no nosso barco, estamos no meio da tempestade, estamos quase a ponto de ir a pique e a pergunta é: onde está Deus? Deus está perto. Ele conhece cada um de nós. E mesmo quando nós achamos que Deus está a dormir, Deus está atento a todo e qualquer momento. Há um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 121. Interessante que aquilo que mais me toca é que Deus nem tudo nos quejará. Aquela coisa que nós fazemos, não é? Nem isso acontece. É um Deus que cuida de nós a cada milésimo de segundo. Porque Ele é bondoso. Porque Ele é a nossa fortaleza. Porque Ele está perto. Porque Ele nos conhece. Ele sabe o que está a passar no meu e no teu coração neste preciso momento. E muitas vezes é dor. Muitas vezes é angústia. Muitas vezes é aflição. Mas sabe uma coisa? No momento certo, no tempo certo, Ele vai mostrar a sua vontade. Para terminar, eu queria que pudéssemos ler Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 17, que diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sabe uma coisa? Só o facto deste versículo diz, olha, Ele nos tirou do pecado, Ele nos tirou da morte eterna e nos transportou para a luz, para o reino do seu Filho amado. Só isto bastava. Mas o apóstolo Paulo continua: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E depois continua: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O Deus que nós queremos é um Deus soberano, é o Deus acima de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele.
potestades, soberanias, tronos, poderes, autoridade, tudo o que existe está no controlo da sua mão. E mesmo assim, eu muitas vezes ponho em causa a ação de Deus. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Muitas vezes eu sou como Jonas. Muitas vezes eu sou talvez como muitos habitantes da altura de Judá. A mensagem que chegou hoje vem com muito atraso, Deus. Oh Deus, esta mensagem era para ter chegado há 100 anos atrás. Deus, a resposta que tu deste à minha vida sobre aquilo que eu estava a surgir, já foi há tanto tempo. Eu sofri. Eu ainda sofro. Eu estou magoado. O pastor João ainda hoje disse, nós vimos de situações diferentes. Mas a maior parte de nós, se não quase todos, trazemos histórias que nos magoaram. Histórias que muitas vezes nos espezinharam. Histórias que até hoje muitas vezes ainda têm marcas em nós. E talvez na altura a pergunta foi, Deus, porquê é que tu permitiste? Deus, porquê é que tu não condenas? Porquê é que tu não julgas as pessoas que nos fizeram isto? Elas continuam a prosperar. E eu é que estou a sofrer. Elas estão de costas voltadas para ti. E eu é que estou a sofrer. Nós não vamos esquecer. O nosso Deus é um Deus bom. Ele é o forte refúgio a cada dia. E Ele está perto de cada um de nós. E nós não podemos esquecer isto. Sabe porquê? Porque Ele é o Deus que criou todas as coisas. Por Ele tudo foi criado. Para Ele tudo foi criado. E nele tudo subsiste. Por isso não há atraso na mensagem de Deus. Não há nada de errado no tempo. Porque Ele é que conhece quando, como vai agir na vida de cada um de nós. Eu queria então que nós pudéssemos curvar as nossas cabeças. E neste momento possamos falar com o nosso Deus. Que seja qual for a angústia, seja qual for a tempestade, a aflição que eu estou a passar neste momento. Possamos dizer que confiamos neste Deus bondoso. Que confiamos que Ele é o nosso refúgio a cada dia, na aflição, na angústia que possamos estar a passar. Mas acima de tudo, podemos ter a certeza que Ele está perto de cada um de nós. E Ele conhece a cada um de nós. E acima de tudo, que cada um de nós possa confiar neste Deus, do qual todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. E em que tudo, absolutamente tudo neste mundo, subsiste nele. Que Deus nos abençoe.